Olá, meus queridos e minhas queridas. Se você pudesse bater um papo com um cara que empreende no ramo de tecnologia há 35 anos, depois dessa jornada toda ainda foi criar uma startup. Vai ter muito aprendizado aí, não vai? Eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cast. Vamos bater esse papo? Então, agradecendo aí aos nossos apoiadores, a Miquiles Tavares Advocacia Empresarial e a Cotidiano Aceleradora de Startups. Estamos aqui com o Paulo. Paulo, show? Show demais. Maravilha, meu irmão. Bom demais Muito ter bom. você aqui. Temos aqui, já apareceu aqui do nada, um café da Flowings, né? Prensa francesa aí. Meu amigo, faça seu personal pitch, se apresente aí para nossa audiência. Tá. Obrigado demais por estar aqui com a gente. Bom, primeiro, Saulo, eu quero agradecer aí o convite, né, para poder participar aqui desse bate-papo com você. É muito legal ter uma oportunidade. É uma forma também de a gente sair, né? Sai lá da empresa e vamos fazer um negócio diferente. Eu curto muito isso. Bom, meu nome é Paulo Ulian, eu tenho 58 anos, eu sou brasiliense. Eu sou casado já, vai fazer agora 38 anos, com a mesma mulher, né? Legal, Então, não é para qualquer um. Diga-se de passagem. Parabéns para vocês. E eu tenho muito orgulho disso também, eu acho isso foi uma jornada muito legal. Eu vejo assim, é como uma empresa também, né? O casamento, você tem diversos ali momentos, e você tem que lidar com aquilo. Tenho 3 filhos, tenho 2 netos, né? Empreendo aí desde o final ali dos anos 80, desde 1990, então já tenho uma jornada grande aí com o empreendedorismo. Tem atividades paralelas, né? Eu gosto de cantar, a gente lá na empresa tem uma banda que eu curto muito, a gente até gravou um DVD. Sou piloto de kart aí, amador, também é uma atividade que eu curto. Então, assim, mesmo na jornada do empreendedorismo, eu busco aí alguns momentos aí para me dedicar a alguns prazeres que acabam te trazendo equilíbrio aí para continuar, né, nessa jornada aí do empreendedorismo. E estou aí com a P21 Sistemas, uma empresa de tecnologia, já há bastante tempo, já desde 2002 com CNPJ. E estamos na jornada. Agora estou com um desafio grande que é alavancar aí, tracionar uma startup dentro desse ramo que a gente trabalha. E desafio é o que eu falo, desafio não para, né? Tem todo dia e a gente é movido por desafio. Vamos para frente. Cara, a tua jornada como empreendedor, ela é muito interessante. Porque você foi e voltou no ramo da tecnologia, teve umas andanças aí por outros mercados. Você voltou para o ramo da tecnologia e você se reinventou dentro do ramo da tecnologia buscando as startups, né? Conta pra gente um pouquinho aí dessa tua jornada. Saulo, vou tentar resumir, porque cara, é uma história longa e eu me empolgo com ela, assim, é muito legal. Eu me formei na UNB, né, em 1985 em processamento de dados. Cara, era o início ali Eu trabalhei com cartão perfurado, né, para você ter uma ideia. E quando começou ali em 87, 88, começou a chegar a microinformática, eu comecei a desenvolver software para empresas, como o Bico, para acrescentar aí uma renda. Com 25 anos eu já tinha 3 filhos. Então você imagina o que é. Olha um menino hoje de 25 anos. Grande já, né? E imagina, então, qual era o meu propósito? A gente fala muito em propósito. Cara, alimentar os meninos. Né? Pô, esse é um ótimo propósito. Eu estou vivendo esse propósito nesse momento, Paulo, com 2 filhos, uma de 45 dias. O propósito é o leitinho das crianças. Então eu falo assim, às vezes eu falo, cara, quando o cara principalmente para homem, eu falo, cara, tenha um filho, né? Porque você vai ver o que é a chave que vai ser ligada, né? Você pode falar um pouco até disso daí, acho que né? Quando você tem um filho, a sua percepção ela muda, né? E aí comecei ali a fazer bicos para as empresas, né? Aquela discoteca 2001 era famosa aqui em Brasília, eu fui lá, fiz a primeira informatização da empresa, foi um momento bem legal também. E acabou que eu fui fazer um sistema convidado aí por um cartório, né, lá do Núcleo Bandeirante, e fiz um sistema de gestão ali da parte de protesto de títulos. E naquele momento eu falei, cara, interessante, tem mais cartório, né? Então eu consigo pegar esse produto e escalar. Né? Então eu já tinha ali a ideia da escala. E também eu já tinha uma ideia seguinte, eu não vou cobrar para fazer, eu vou alugar. Então já tinha... Que não era tão difundida essa ideia. Né? Eu já desde o primeiro momento, eu já cobrava mensalmente. Tu né? lembra qual foi a chave que te fez chegar a essa conclusão nessa época? Foi assim, se eu cobrar pela empreitada, eu vou ganhar um bom dinheiro, mas ele vai acabar.
Né? E depois como é que eu vou fazer para me sustentar com isso? Então eu falei, não, eu não vou cobrar nada, o que é uma vantagem para o cliente, mas eu vou cobrar um aluguel. Então já alugava, que é o software as a service, Sim, né? sim. Olhando essa perspectiva, Isso. era mais ou menos isso dali. É então, o famoso SaaS. Então comecei ali em 90 já, no Bandeirante, depois a gente foi para o Cartório Taguatinga, e comecei essa jornada mais focado nesse produto aí do cartório. Só que, cara, eu tinha muita energia. Né? E eu tinha um incômodo assim. Tu ainda tem muita energia. Naquela época era muita energia. Então, assim, eu era funcionário da UNB, eu me formei na UNB e me tornei funcionário do CPD da UNB, fazia esses bicos, fiz esse pro cartório, e um belo dia um amigo meu, numa brincadeira, eu fui deixar ele fui na casa dele visitá-lo, e na saída, no portão, ele falou que queria lá montar um negócio e tal. Eu falei, precisando de um sócio, me chama. Saulo, brincadeira de... Saiu assim, doutor. Passou uma semana, ele me ligou. Não, que você falou que você precisasse de um sócio, eu podia te chamar, eu quero conversar com você. Tudo bem. E ele mexia com uns equipamentos eletrônicos na área de música, né? Sintetizador de guitarra, teclado com sampler. Nessa época era uma revolução isso daí. Ele era um cara muito antenado. E eu falei, cara, eu topo. Do nada, falei, eu topo. E montamos uma loja na Asa Norte, a Mid House. E na época, a gente já era da área de desenvolvimento de software, então já era da área de programação. Aqueles equipamentos chegavam com uma computação já ali, né, um software embargado, então a gente tinha muita facilidade para poder entender aquilo e traduzir para o cliente aquilo ali em benefício, em solução, no dia a dia do cara. Cara, foi uma revolução. A gente revolucionou assim, essa questão de venda de instrumento musical aqui em Brasília. Rapidinho a gente começou a ter uma relevância para os fornecedores lá de São Paulo. E daqui a pouco a gente já montou uma loja em Goiânia, daqui a pouco a gente montou uma loja em Fortaleza, e eu na paralela com essa questão do software e o NB também como funcionário. Falei, cara, isso aqui vai explodir, né? Porque aí você começou com uma coisa, fazia uma e não conseguia fazer a outra. E eu fui começar a fazer opção. Abandonei o NB, pedi demissão. Era um negócio que eu via assim, era funcionário, tinha um salário, mas era complexo, porque dava muito gás e tinha gente que eu via que não estava muito aí, estava muito focado no salário, então o ambiente não era muito favorável para essa minha mentalidade. Falei, não, a UNB eu vou sair. E a questão do software, ela era interessante, mas também, em tese, assim, ela dava trabalho, né, entre aspas, né? Lógico, o cara queria evolução, manutenção, suporte. E eu falei, cara, o comércio me parece mais interessante. Eu compro por 1.000, vendo por 1.500, cara, e vamos embora, né? Foi uma análise, se fosse só isso. Então foi uma análise bem simplista, né, que eu fiz ali. Falei, cara, vamos nessa. E realmente a gente fez um movimento assim, foi muito legal. Marketing de conteúdo que o pessoal falou, a gente já tinha lá um jornalzinho que a gente mandava para os clientes por mala direta, não era com promoção de produto, era com informação, conteúdo. Né, conteúdo mesmo que a gente levava. Então a gente já tinha essa prática lá, já sabia que isso aí dava resultado. Então a gente meio que revolucionou realmente essa questão do comércio de instrumentos musicais. Só que não tinha gestão. Era empolgação 1.000, gestão 0. Energia 1.000, ideia boa, mercado bom. Você vê, né, que você pode estar fazendo tudo certo. Está no cenário perfeito. Sim. Se não tiver gestão, acabou. E naquela época, Saulo, a gente não tinha nenhum suporte, assim, você não tinha nenhum... O que era empreender? Eu lembro que assim, o contrato social, quem fazia? O contador. E a gente lia o contrato social? Não, a gente só assinava. Muito empreendedor faz isso ainda até hoje, né? Mas dá muito problema. Sociedade, qual foram os acordos que eu fiz com o meu sócio? Nenhum. Vamos embora. Né? E você está no ramo do direito, né? Deve já ter lidado com muitas situações. Muitas, justamente por falta dessa conversa, desse acerto. Porque as pessoas têm a ideia, Paulo, que sociedade é amizade. Né? Não, no teu caso, vocês eram amigos, né? Exatamente. Não, vamos aqui na amizade, tá tudo certo, a gente resolve na amizade. Mas o mundo empresarial, ele é tão mais complexo do que isso, podem acontecer inúmeras situações e boa parte delas vão acontecer, que se você não tiver uma previsão ali, um contrato bem feito, uma assessoria jurídica, contábil, toda por trás, a chance de dar problema é quase 100%, porque é uma questão de tempo. Né? Uma questão de tempo para... Você tem um problema de concorrência, um problema de propriedade intelectual, uma ação trabalhista, um sócio falecer.
São coisas... N possibilidades. São N possibilidades que com o tempo uma delas vai acontecer. Vai acontecer. E aí você não está preparado para isso. Aí, para mim, cara, foi um momento complexo. Porque as coisas começaram a desandar, a minha relação com o sócio começou a desandar e eu não sabia como lidar com isso. Pois é. E isso aí só foi agravando. Para você ter uma ideia, e aí eu já tinha abandonado a NB e abandonei também o software, né? Cheguei para um amigo meu e falei, olha, essa parte aqui do software de cartório, toma conta, eu não quero mais saber disso. Literalmente. Entregou para ele. Entreguei, falei, não, cuida aí. Eu cheguei a falar assim, ó, não quero mais saber de computador. e fui me dedicar à secção do comércio. Então, veio a crise em 95, teve uma crise ali, né, logo após o Plano Real. O mercado começou a ficar complexo, a gente já não tinha gestão, minha relação com o sócio não funcionava. E aí eu não sabia lidar com esse conflito ao ponto de, ao propor uma separação da sociedade, isso foi incrível. Ele falou, não, mas eu não vou sair de Brasília e tal. E a gente tinha loja em Goiânia, a gente tinha loja em Fortaleza. E eu não sei de onde. Eu disse, não, mas então eu saio. Eu fui para Goiânia, cara, para assumir a loja de lá. Nossa. Olha a loucura. Com família, com tudo um aqui. Menino, com os 3 meninos, com a esposa, vão para Goiânia porque lá vai ser melhor e tal. Mas na realidade não era isso. Eu estava meio que tentando resolver essa questão do conflito de uma forma que não tinha nada a ver, né? E mudei para Goiânia com os meninos. E acabou que passei 2 anos lá e que a coisa não deu certo mesmo, né? Era uma confusão, cara, assim, olhando o lado da formalidade do negócio, era muito confuso. A empresa daqui estava no meu nome, a de lá estava no nome dele. Eu fui para lá, geri a empresa que estava no nome dele, ele ficou com a empresa no meu nome aqui. Você imagina o tanto de confusão, cara. Olhando para trás, cara, era muita loucura. O fato é que, literalmente, eu vi um papo, não sei se foi com o Samuel, que você estava conversando, entre falir, quebrar. Cara, eu vou te falar assim, eu quebrei. Quebrado mesmo. Eu quebrei mesmo, assim, vamos ao pé da letra. Eu tive que voltar para casa dos meus pais, com os meninos, com a esposa. E deve ter doído. Literalmente sem nada. Né? E devendo, sem nada não, devendo. Né? Então, lá em Goiânia, eu lembro muito bem, eu falei, cara, o que eu fiz? Eu era um profissional da área de TI lá na UNB, do CPD da UNB, assim, né? Tinha ali uma liderança. As pessoas te cobraram ou te apontaram esse dedo assim na cara, tipo esposa, pai, amigo, tipo, eu falei para você não sair. Saulo, não tem como. Se não fala, não precisa falar. Não precisa falar. Não precisa falar. Então são coisas que as pessoas não precisam falar. Eu lembro que tinha Natal, né, na casa dos meus pais, sempre foi a família toda reunida, trocas de presente, né? E eu não tinha dinheiro para comprar presente, porque era aquela coisa de comprar presente para todo mundo, né? Para tua irmã, para tua sobrinha, para a mãe. Eu falei, cara, como é que eu vou comprar? Então comprava aquelas coisas mais assim, baratas, né? E me sentia envergonhado dentro de casa, né? Porque assim, mostrar para o seu pai, ali, para a sua família, que você não foi bem sucedido, isso é eu tinha que lidar com isso, não era simples não. Não era uma coisa muito simples não, pela minha formação, por tudo e tal. Mas ok, era o que era. Né? Então eu voltei e falei, cara, faz o seguinte, volta para aquilo que você sabia fazer muito bem, né? Porque lá na UNB, com 25 anos, eu era chefe, né? Vamos falar assim, era o líder lá, o responsável pela equipe de programação. Né? Naquela época não tinha muita especificidade nas profissões. Era analista de sistema e programador. Pronto. Tinha um pool de analistas e um pool de programador. Então, assim, eu coordenava 20 programadores. Então, assim, eu tinha já um pouco dessa questão de liderança. Falei, cara, volta porque você sabe fazer. E fui fazendo o caminho de volta. Né? E aí entra o fato curioso. Né? Cheguei para esse meu amigo que eu tinha deixado o software dos cartórios. Falei, cara, eu estou voltando para a área. Né? Eu estou precisando trabalhar. E ele falou assim, cara, eu estou meio enrolado aqui para tocar o negócio. Ele tinha mantido aquilo ainda como um bico, né? Como uma atividade paralela à dele, que também era lá da UNB. Né? E aí ele falou, então, Paulo, eu estou sem tempo, você não quer me ajudar? Eu falei, pode ser, mas eu não quero conversar com o cliente. Eu faço a parte de programação. E aí ele me passava o que tinha que programar e eu fui virar um assalariado dele. Da empresa que você tinha criado. Não era uma empresa ainda, né? Era um negócio, mas não era empresa porque não tinha CNPJ. Naquela época era muito comum isso. Os profissionais faziam bico. Por que você não queria conversar com o cliente? Porque eu ainda estava, mesmo tendo quebrado lá em Goiânia, eu voltei para Brasília e consegui ainda montar um escritóriozinho para vender
teclados da Holland aqui no Central Park, no setor comercial norte. Então, foi uma forma que eu não encontrei de conseguir ter uma renda, fazer um dinheirinho ali para poder ter uma grana. Então, de dia, eu ficava nesse escritóriozinho, né? Eu consegui lá com esse fornecedor, aí, uma marca japonesa, a Holland, essa possibilidade de continuar vendendo, embora tivesse quebrado lá em Goiânia, e foi ok, porque eu tinha um bom relacionamento com eles. Então, de dia, eu ficava ainda nessa atividade aí da música e à noite eu ia para casa programar. Então, não podia ter contato, não dava para ter contato com o cliente. Entendi. E aí foi o meu retorno para a área de TI, vamos falar assim, foi esse, depois de 5 anos mais ou menos afastado. Foi um dilema também, porque depois de 5 anos tudo tinha mudado e eu literalmente não entendia mais nada. Era outra linguagem? Era outra linguagem, foi a hora que o Windows chegou, né? Houve a migração do DOS para o Windows e quando eu cheguei, eu saí ali, estava no DOS, quando eu voltei estava no Windows. E aí foi um desafio também. Nossa, as pessoas mais jovens falam, não têm ideia do que é uma revolução da criação do Windows, né? Sim. Você sair de um DOS para um Windows não dá para ter noção. Uma quebra muito grande, né? Não dá para ter noção. Barreira. E eu me vi nessa situação, né? Sem conhecimento na área de TI, sem habilidade, mas tinha um ponto. Eu tinha tido uma experiência muito boa na área comercial, nessa época aí do comércio com instrumento musical, foi onde eu cresci muito no relacionamento com pessoas, né? Porque eu tinha que lidar todo dia com pessoas diferentes e atendia desde aquele músico do bar até senador da República que foi comprar comigo, e então empresários e pessoas de igreja. E venda é relacionamento. E venda é relacionamento. Né, Paulo? Eu estava conversando esses dias com o escritório, com um advogado que entrou lá no escritório, extremamente capacitado e etc., mas que não tem a parte de vendas. E eu e o meu sócio, o Léo, a gente estava falando para ele exatamente assim, cara, vendas é relacionamento. Óbvio que você precisa ter, no nosso caso, né, ter a qualidade técnica, no seu caso lá dos equipamentos musicais, a qualidade técnica do equipamento, ou seja, a parte técnica, a qualidade de produto e serviço, tudo isso você precisa ter. Sim. Mas o relacionamento é que é o determinante. Sim. Né? E aí tinha um ponto, né, que eu olho para trás e começo a enxergar muito bem isso. Eu tinha uma coisa comigo o seguinte, eu tinha eu diria que é uma necessidade realmente de encantar as pessoas com esses clientes. Era uma necessidade minha. Entendi. Né? Então eu fazia de tudo para encantar as pessoas. E isso daí eu fui desenvolvendo com o tempo. Isso aí me deu uma habilidade que depois lá na frente foi fazer uma diferença. Né? Então eu fazia um atendimento genuíno, né? Embora comercial, mas muito genuíno, ao ponto de perco a venda, mas não perco esse contato, não perco essa pessoa, esse cliente aqui. E eu trabalhava em cima disso. Né? Então, tudo que a gente fazia tinha essa pegada. Cara, eu preciso surpreender. Em tudo que a gente começava a fazer tinha isso daí. Então, eu aprendi muito. Né? E quando eu voltei, então, para a área de TI, fazendo a parte de programação primeiro, depois esse ex-sócio meu, ele falou assim, olha, eu não estou conseguindo atender os clientes, porque eu estou sem tempo. Ele tinha atividade na UNB. E eu falei, ok, né? Então eu posso fazer esse papel. Né? Eu estava precisando realmente incrementar questões financeiras, porque estava muito complexo. Só que a gente tem que mudar um pouco o nosso relacionamento. Eu não vou trabalhar pelo salário, né? Vamos falar assim, e vamos então ver uma participação. E aí sentei com ele e fiz uma composição de participação na receita que esse trabalho dava e comecei a ir para os cartórios, né, fazer atendimento. E aí foi muito legal, porque eram pessoas que eu já conhecia. Né? Caramba, que bom que você voltou, que legal, que bacana e tal. Então, foi muito legal isso daí. E aí eu falei, cara, tem muita oportunidade aqui. Porque eles começaram a demandar outras coisas, né? Tem o site, tem isso, tem aquilo que a gente quer fazer e não sei o quê. Eu falei, opa... Você começou a fazer o famoso upsell. Aí eu falei, olha, tem oportunidade. Cheguei, né, para o Carlinhos, que era esse que tinha ficado com tudo. Falei, cara, a gente precisa profissionalizar isso aqui. Não dá mais para ficar desse jeito, né? Vamos montar uma empresa. E foi aí que nasceu a P21. Caramba. A P21 Quantos anos depois do primeiro sistema que vocês venderam foi essa formalização? 12 anos, né? Caramba. Passaram 12 anos essa.
Caramba, que loucura. Isso é impensável nos dias de hoje, né? Passaram 12 anos, desde o primeiro momento até essa hora que eu falei, vamos montar a empresa. Entendi. Né? Deixa eu quebrar um pouco o teu raciocínio aqui, Paulo, que eu tô com uma curiosidade. Que é assim, você quebrou, passou por todo esse dilema, isso deve ter doído, deve ter sido um processo de autoconhecimento importante, de busca. Mas você fez um movimento de voltar para onde estava ali a tua energia, o teu conhecimento, mas olhando de fora aqui, do jeito que você está contando, obviamente muito resumido, parece que você ainda quis deixar um pezinho lá no mundo musical, né? Sim. Hoje, com a experiência, olhando para trás, o que você reputa isso? Era um medo de virar essa chave de volta? Era algo que você ainda estava tentando se provar? Não, era uma paixão, sabe, Saulo? Essa questão da música, eu sempre fui muito ligado nisso, né? Sou até hoje. Então, trabalhar nessa área da música era muito legal, assim, sabe? Me movimentava muito. Então, eu não queria perder isso. Tanto que a gente tocou, mesmo depois de abrir a P21, essa questão desse escritóriozinho que eu abri de música, ele prosperou. Né? E aí entrou a Samantha, minha filha, nesse jogo. Ela estava com 18 anos, ela tinha passado para administração lá no CEUB, e era de manhã. E à tarde ela não estava, né? Estava em casa. Eu falei, fazer estágio lá. Um dia eu cheguei em casa, depois do almoço, ela estava na cama dormindo, eu falei... Isso aqui não está certo. Não, isso aqui não está legal, não. Aí eu falei, Samantha, me ajuda aí, né? Cara, e foi muito legal isso, porque ela foi com 18 anos lá para ajudar a administrar essa questão do instrumento musical. A gente tocou isso em paralelo até agora, 2015, não tem muito tempo, cara. Caramba. A gente tocou esse negócio em paralelo, ela foi ficando mais à frente, né? Só que a gente estava mais organizado, aí sim, a gente fez a coisa certinha, sabe? Pagando imposto, tudo certinho. Chegamos a ter um período de lucro, depois ficou um pouco mais complexo, mas já foi uma jornada muito diferente, olhando o lado de gestão, né? Foi muito legal. Aí ela veio com a formação na gestão também. Ela veio também, eu já estava, né, falando, agora as coisas, vão fazer as coisas do jeito que tem que ser, né? E fizemos um projeto, foi muito legal, assim, olhando essa parte de gestão, a gente tinha controle da empresa nos centavos. Aí foi uma experiência muito legal também. Como tudo hoje, Saulo, assim, tudo que a gente tem hoje é controle nos centavos. Então isso me deu né, lá atrás ter levado esse choque, né, me deu essa consciência de que a gente tem que fazer a coisa da melhor forma possível. É que eu falo o seguinte: constrói a tua casa na rocha, porque se você não estiver fazendo sucesso, você está construindo na areia, na primeira, né, onda vai cair. Tudo é o que aconteceu lá atrás. Mas hoje o negócio é bem diferente. Então a Samantha entrou nesse momento no negócio e está comigo até hoje. Cara, e assim, na P21. Na P21. E eu vejo assim, é muito comum você ver relações familiares dentro de empresa ter muito conflito. Sim, né? sim. E a gente tem discordância, né? Sempre tem discordância, mas conflito a gente tem nenhum. Então é muito legal, e ela na P21 também as pessoas olham para ela, não enxergam como minha filha, nem eu lá dentro enxergo ela como minha filha. Então é um negócio que eu tenho muito orgulho disso. Muito legal. A gente percebe, a gente já teve algumas interações, né, para falar sobre gestão e etc. E você sempre chama ela de Samantha, nunca é minha filha. E eu sei que isso é de propósito, né? Exato. Porque justamente dá essa diferenciação. Sim. De, não, aqui você é a Samantha. Exato, exatamente. Né? Isso é muito interessante. E como que voltou a tua paixão para a tecnologia? Porque você estava comentando que a tua paixão era lá na música. Né? E eu te conheço, eu sei que você é um cara muito apaixonado. Você tem uma energia, né? Como é que foi essa? Você consegue identificar esse ponto? Foi um trabalho teu ou surgiu, foi espontâneo? Eu tenho essa característica, né? A compulsão, né? Eu já fiz terapia, já busco autoconhecimento até hoje, é uma busca eterna. Mas o meu foi, cara, eu sou compulsivo, né? Então, tudo que eu faço sempre tem essa pegada. E quando eu voltei para a TI, que eu comecei a me relacionar com os cartórios, começou a ter demanda, aí não tem jeito, eu sou compulsivo. Aí tu foi a fundo. Né? Até no meu pitch aqui, esqueci de falar que eu sou um workaholic convicto, né, cara? Eu sou mesmo e é isso mesmo, sabe? E gosto disso e pretendo continuar assim. Mas tu é um cara...
Porque eu sei que tu tem alguns hábitos, algumas rotinas. Sim. Tu é um cara que eu sei que lê muito. Sim. Tu é um cara que eu sei que tu tem um ritual de tomar um café da manhã numa padaria, lendo. Né? É um piloto de kart amador, tem uma banda. Então, assim, tem um monte de hobby, de rituais aí que... Eu vou encaixando. Que vai encaixando, vai equilibrando. Né? Então, assim, eu trabalhei muito nessa organização aí do tempo. Procuro não investir meu tempo em coisas que não dão resultado, né? Então não me envolvo com coisas que não têm crescimento, né? Então, assim, eu de uns 3 anos para cá, eu não tenho acompanhado nada, assim, política, essa coisa toda. Eu sou bem alienado nessas questões todas. Alienado com orgulho. Com orgulho porque é o seguinte, eu vou conseguir efetivamente aqui conversando, resolver? Não. Então, não. Eu resolvo isso na empresa. Você sabe que eu sou um apaixonado por política, amo política, nasci numa família de políticos. Então, literalmente, desde que eu nasci, eu vivo, respiro, conheço, etc. e tal. E chegou um momento da minha vida que eu tomei exatamente essa decisão. Eu falei, isso aqui está tomando a minha energia, isso aqui está tomando meu tempo, isso aqui está tomando minhas amizades, meus relacionamentos. E eu não estou conseguindo nada de troca. Eu não vou mudar o país, né? Eu não vou... Então, quer saber? Deixa eu cuidar de mim, deixa eu cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus negócios, porque... mas é isso, você está sendo muito egoísta. Não. É porque é assim que eu consigo mudar o mundo. Isso. É isso aí. É isso. Pronto. Fazendo o que eu vim fazendo no mundo é que eu consigo mudar o mundo. Não é metendo a minha contribuição é trabalhar para gerar lá, né, um ambiente para as pessoas trabalharem. Para sustentar a família. Para facilitar a vida do teu cliente. Isso. E quanto mais eu dedicar isso, maior é a minha contribuição para o país. Exatamente. Eu diria o seguinte, tá? Eu não acompanho, mas o Brasil... vai ser salvo pelas empresas. Por isso que a gente bate muito no empreendedorismo. Né? Exatamente, porque é o empreendedorismo que salva um país. Né? E a gente estava conversando aqui, você esteve na Estônia, né? Agora você estava comentando como que o governo, o Estado incentiva o empreendedorismo lá. Sim. Né? Pelo pouco que eu consegui pegar, né, teve uma palestra lá de um pessoal que era ligado ao Ministério ali da Inovação, alguma coisa assim, e ela falou, olha, o nosso plano é do país, não é do presidente. Plano de Estado. Exatamente, né? de Estado. Então, assim, isso está muito amarrado lá. É um plano de Estado. Pode ser outro presidente, o plano é de Estado. E eles levam muito a sério isso. E é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Então, assim, eu me dedico ao negócio porque eu entendo que assim eu estou fazendo a minha parte. É assim que você está contribuindo com a sociedade. Lá na P21, Saulo, a gente tem umas coisas muito legais, né? Lógico que também a pandemia impactou muito, como impactou em muitas empresas, na nossa impactou bastante, mas a gente tem muito forte essa questão da cultura, do trabalho, investimento mesmo, sabe, nas pessoas, né? Na evolução das pessoas, no alinhamento de princípios, né? Então, o que esse princípio quer dizer para você, o que ele quer dizer para mim, o que ele quer dizer para a empresa. Então, a gente para todo mês, 1h30, para todo mundo, vamos falar aqui do que é comprometimento. Comprometimento é isso. Quais são as atitudes de comprometimento que a gente tem, as que a gente não tem. Então, a gente faz isso há muitos anos, né? E o que eu percebi com isso? Cara, a gente tem feedback lá, tem menino que entra lá, né? Menino assim, no modo de dizer, 20 e poucos anos, júnior, passa um ano, você vê a diferença. As pessoas falam, cara, a P21 que a gente faz aqui transformou minha vida, né? E minha família percebe isso, meus amigos percebem isso. Cara, são depoimentos, eu tenho vários, né? Então, quando eu escuto isso, cara, fala... Vale tudo, né? Entendeu? A contribuição é essa. O empreendedorismo transformando a vida das pessoas. Transformando. É nisso que a gente acredita aqui, é por isso que esse projeto existe, né? Por isso que a gente gera esse conteúdo. Vou aproveitar essa pausa aí, então, pessoal, aproveita para ajudar a gente aqui também, né? Curte esse vídeo, comenta o que você está achando desse bate-papo, o que você está achando das lições que o Paulo está trazendo aí. Se inscreve no canal. Se você está no YouTube, vai lá no Spotify também, se inscreve. Se você está ouvindo no Spotify, vai no YouTube e se inscreve. Porque a gente faz esse conteúdo aqui, Paulo, no canal, o Dr. Startupcast, etc., justamente porque a gente acredita no empreendedorismo. Sim. E o que eu quero de missão aqui? Ajudar as pessoas a empreenderem, né? Gerar esse conhecimento, pegar um puta case de um cara como você aqui, que é top de Brasília, do Brasil,
pegar o teu conhecimento e passar para a turma aí. E o que a gente quer de volta de vocês é apenas essa curtida, o compartilhamento e se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente, o algoritmo do YouTube vai fazer com que isso chegue a mais pessoas. Sim. E, cara, a gente se conheceu no ecossistema das startups fazendo um curso há 3 anos. Isso. Né? Ou seja, você é um cara que está aí há 30 e poucos anos na indústria de informática, com idas e vindas. Sim. Né? E foi buscar uma espécie de reciclagem e falar assim, cara, o que está acontecendo nesse mundo? E foi fazer um curso que eu estava fazendo também, a gente se conheceu nesse curso. O que te deu esse estalo? Preciso me atualizar, preciso entender o que é startup. E você estava comentando que se fosse há 3 anos atrás, você não ia entender nem o que a gente estava falando. Exatamente, cara. O que acontece, né? Eu já vi que você trouxe alguns convidados que os caras eram executivos, né? Fui executivo durante muito tempo no mercado e tal. Eu não fui executivo em lugar nenhum. É executivo da P21. Eu não fui executivo em lugar nenhum. Então, assim, Saulo, devido a essa trajetória, eu acabei tocando o meu negócio muito por intuição. Pouca tecnologia, muita intuição, né? E era muito interessante isso, né? Porque assim, aí você chega lá o profissional, o programador, o cara que veio da faculdade, que estudou lá as metodologias e tal, e chega na empresa, né? Espera que encontra isso daí para ele poder até se desenvolver. E chegava lá, não tinha nada disso. Aí os caras falaram, esse cara é meio louco, velho. Era um sentimento meio assim, sabe? E era tudo muito por intuição, né? Como lidar com o software, como lidar com a manutenção, com a documentação, com os testes, né? Era tudo muito intuitivo. E eu me sentia um ermitão, né? Você fala, cara, eu era um ermitão da TI, porque eu não tinha nenhum amigo da área, né? Nenhum contato assim com empresa da área, então assim, era tudo muito por intuição mesmo, né? Eu estava muito numa trilha sozinho, literalmente, cara. Mas as coisas estavam funcionando, né? Tinha cliente, tinha receita, fazendo produto e tal. Só que eu já tinha percebido, falei, cara, até quando, né? Até quando isso prospera, né? E aí eu comecei a buscar, né? Então, assim, no primeiro momento eu falei, cara, o que a gente vai buscar? E surgiu, não sei exatamente de onde, eu comecei a ver esse negócio de Scrum, né? De metodologias aí de ágeis. Eu comecei a ler isso daí e me propus fui atrás de um treinamento, encontrei um cara que dava treinamento e fizemos um primeiro treinamento para a empresa toda, uma vez só. E era muito legal, né? Porque quando ele vinha com a técnica, com as metodologias lá de agilidade, mais dentro do Scrum, não, mas documentação você não vai fazer manual, você faz a documentação no software, que era o que eu pregava, né? Na empresa. Intuitivamente. Não, mas eu não sei, não, você. Então, aí tudo que ele falava lá, os caras olhavam, foi muito engraçado. Pô, mas isso a gente já faz, mas isso a gente já faz. Então, assim, era legal, até porque todo esse movimento de agilidade surgiu de um grupo de desenvolvedores, né? Sim, os rebeldes. Os rebeldes. Que fizeram um manifesto, né? Olha só que legal. Exato, né? Do manifesto ágil. Então você vê a conexão. Então, muito do que eu fazia tinha a ver com esse incômodo também, daquela coisa exacerbada, de muito planejamento, muita documentação, né? Então. Só para dar um contexto aqui para a turma, Paulo, me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou desse mercado. Eu apenas li essa história no Scrum, inclusive, no livro do Scrum. Mas, se eu não estiver enganado, a maneira de desenvolver software antigamente era muito documentar, planejar como vai ser, né, para entrega, para mostrar para o cliente também, olha como vai ser. Desenvolver o software do início ao fim, sem ter interação com o cliente. E depois, tá aqui o pacote completo, está aqui. Normalmente, pelo que eu li, os prazos eram sempre estourados, o orçamento era sempre estourado. Exatamente. E normalmente também o cliente não estava muito satisfeito porque não era bem aquilo que ele queria. A realidade muda no caminho, né? Então, se você fez uma concepção hoje, vai documentar aquilo, botar no papel para desenvolver, daqui a 1 mês mudou algo, daqui a 2 meses mudou algo, lá na frente aquilo que você vai entregar não vai ter mais impacto, não tem conexão, não atende a dor da demanda daquele cliente. E muitos projetos eram tocados dessa forma, né? Muitos prosperaram? Sim, lógico, muitos prosperaram, mas muitos também não prosperaram, né? Então, e eu já não acreditava muito nisso. Então, assim, já era uma coisa, vamos fazer mais rápido, né? Vamos documentar menos, porque tudo muda. Então, já tinha essa pegada. Que é o que a turma do Manifesto Ágil
prega, né? Olha, vamos ter mais interação com o cliente, vamos fazer partes de software e mostrando com o cliente para saber se realmente é isso que ele quer. Vamos documentar menos e vamos fazer os famosos sprints, né? Exato, né? Exatamente isso daí. Vamos olhar menos contrato, né? E mais relação, mais né? relação. Com o cliente. Então, e a coisa que eu já fazia antes, né? Eu nunca precisei recorrer a um contrato, eu sempre acreditei muito nessa questão aqui do relacionamento. E aí comecei a buscar, né, conhecimento e aí foi uma jornada, né? O pessoal fala muito em ambiente horizontal e comando e controle, acho que é um ponto legal de eu falar também. Eu era muito esse comando e controle, né? Para mim as coisas tinham que ser daquele jeito, a minha ideia. E eu falei, cara, a pergunta é sempre a mesma, né? Até quando isso prospera, né? Então tive também que olhar para dentro. Você está sempre se questionando, né? Se questionar e falar, cara, desse jeito não prospera, aceita fazer de outro jeito. Então a P21, né, a gente tem uma empresa que eu te diria, ela realmente ela é muito horizontal, né? A gente não tem gerência, não tem diretoria, nunca teve isso daí. É tudo muito assim compartilhado, de contribuição, de tudo que a gente vai fazer, dar esse espaço para as pessoas contribuírem e criamos dinâmicas, né, para que isso aconteça. E comecei a ler, né, coisa que anos assim sem ler com constante, comecei a ler, comecei a estudar e virei um bookaholic, né, se a gente pudesse falar assim. Todo dia eu tenho que ler alguma coisa. Como é que é a tua rotininha do livro lá na padaria? A da padaria, a pandemia deu uma bagunçada nessa rotina, mas eu abria 7 horas da manhã, né, ali na 115, então 7 e pouquinho eu já estava lá para ler e tomar meu café, e saía de lá umas 8 e pouco, 8 e meia para P21. Aí dia? Todo dia, de domingo a domingo. De domingo a domingo? De domingo a domingo. Todo dia de domingo a domingo, fiz isso durante muito tempo. Depois com a pandemia, até fechou, né, durante um período e mudou muito. Agora eles estão abrindo 8 horas, aí já não dá para encaixar quebrada. Mais, aí eu tenho lido em casa. Né? Então, de manhã eu sempre leio, à noite também, eventualmente na hora do almoço. A gente tem na empresa o que a gente chama da dinâmica do livro, né? Então, os times leem constantemente um livro após o outro, então a gente... O mesmo livro combinado? O mesmo livro combinado, assim, o time, né? Então, eu estou participando lá do time, lá do Protesto 24 Horas. E a gente tem um livro que a gente lê em conjunto, 1 hora por semana a gente para discutir o tema do livro, trazer a associação do tema do livro com a nossa realidade, né? É importante isso, claro. Não adianta só ler. Cara, e aí, o que tem aqui que a gente pode fazer? E o que pode modificar na nossa rotina? Bacana. Isso legal. Não para, é livro após livro, e isso aí é bem legal porque uma das perguntas que a gente faz quando no processo de contratação é quantos livros você lê por ano? Saulo, e é incrível isso, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. A resposta é sempre 2, 3, não tem... eu leio 40, né? Então, e essa dinâmica nossa acaba gerando o hábito, né? Porque está praticando. E tem pessoas que começaram a ler a partir dessa dinâmica. E, bom, fui buscando e fui atrás e acabei até o Washington, né? Tá aqui, ele tá aqui, ele participou de algum momento aí que a Karen, que é uma colaboradora nossa, foi participar de um evento, encontrou um amigo lá da Colmeia que tinha uma relação com o cotidiano, e eu falei, procura esse pessoal aí, né? Porque eles podem destravar algumas coisas pra gente. O Washington foi lá e a gente acabou vindo parar na Cotidiano e dali já veio o Shift, né? Então, e aí não parou, cara. Aí Você processo. Entrou nesse universo maravilhoso. Entrei nesse universo e me dediquei. E, cara, eu vou ser bem sincero, eu vendo aqui a conversa de vocês aqui antes, eu fiquei muito feliz comigo. Por quê? Porque eu estava entendendo tudo, né? Eu estava entendendo tudo, então foi assim uma constatação de que essa busca, ela teve o resultado, né? Então, assim, eu busquei, hoje eu consigo entender como é que as coisas funcionam. Me propus lá na P21, né? Você está até com a camiseta aí. Pois é. O primeiro convidado que trouxe uma camiseta para mim de presente. Eu preciso deixar isso bem claro, né? Na hora, como eu sou um cara que gosta de vestir camisa, já vesti a camisa da P21. A gente sempre tem lá na P21 o tema do ano, né? Qual o tema desse ano? Então, já foi P21 em ação, o desafio nos move, e teve um ano que foi P21 em revolução, né? A gente
via que precisava fazer algumas mudanças, então precisava dar alguma revolucionada. Só que um ano não foi suficiente, né? Então, o que a gente vai fazer no próximo ano? Eu coloquei, vamos keep the revolution, né? Ah, legal. Entendeu? Vamos manter. Então. Vamos manter. E veio a pandemia e, cara, de fato, hoje a gente está no keep the revolution. A P21 está passando por um momento de, assim, de revisão, né? Cara, o que a gente faz a partir daqui? Então, é um momento que faz parte, né, da jornada. É muito complexo falar assim, cara, a jornada vai ser sempre, se você ali no alto rendimento, sempre com lucro máximo, é complexo, tem os fatores externos que você não prevê. Então, a pandemia veio para nos mostrar isso, né, cara, muito claramente. E para você ter uma ideia, esse tema é um tema também atual, né? A gente era uma empresa 100% presencial. E eu te diria mais, né? Assim, olhando, era uma grande força nossa. Sim, porque você prega muito essa questão da cultura, né? Essas dinâmicas semanais de livro, confraternização. O ambiente, confraternização, essa era uma coisa muito presencial, né? E eu gosto muito, né, disso daqui, ó. Tanto quando eu falei, cara, é presencial lá com o Saulo, muito show, né? Não, porque é outra dimensão, é outra frequência. E a pandemia impactou. Então, hoje a gente já não tem mais uma empresa 100% presencial e te diria mais, não sei se tem a perspectiva de ter. Né? Então, é um tema que eu vi lá, tive nesse evento de startups lá na Estônia, é um tema do mundo. Sim, é um tema quente para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. A gente está vivendo isso, Paulo. A gente, eu brinco que eu já fazia home office antes de ser modinha. Eu já, como atuava advogando para startup, já era comum fazer reunião pelo Zoom, eu já atendia cliente no Brasil inteiro, então isso já era comum para mim antes da pandemia. Eu já tinha montado um escritório na minha casa, já tinha um espaço ali, um ambiente de trabalho e etc. Mas eu atuava muito sozinho, então para mim era cômodo, não tinha 2 filhos pequenos em casa também, etc. E aí o escritório foi crescendo, hoje a gente, eu tenho mais um sócio, mais 2 colaboradores, e tocamos isso na pandemia de home office, marcávamos uma reunião segunda, outra sexta para alinhar, e para o nosso negócio a gente chegou à conclusão que não é bom. Sim, olha só. A gente fez o movimento contrário agora, fomos uma sede nova. Então lá... Presencial, é claro que sem uma rigidez de controle de horário e tal. Sim. A gente até conversou, os sócios conversando com os 2 advogados, e falamos assim, o que vocês preferem? Híbrido, home office, tá? E eles falaram, não, a gente quer presencial. Presencial, né? Então não tem fórmula. Não tem fórmula. Mas no nosso caso, na advocacia não existe resposta certa. Então é muito comum você estar sempre trocando ideia. Qual é a sua opinião sobre isso? E essa tese aqui, se a gente fizer desse jeito, e se o caminho for B, se for C e tal. Você não faz isso no Zoom. É complexo. É complexo. Né? Então estar presente é muito rico para a gente. E não tem fórmula. Mas não tem fórmula. Eu particularmente, eu prefiro o presencial. A questão do digital funciona. O processo 24 horas é 100% remoto. Tem uma colaboradora que está no interior de São Paulo, tem uma que está em Florianópolis, né? E o Tiago e o Lucas são aqui do Distrito Federal. Funciona, cara, funciona. Mas eu prefiro o presencial. Eu prefiro esse visual. Eu tenho assim eu desenvolvi uma habilidade de perceber o ambiente, sabe? Sim. E isso é onde eu e sabe uma outra coisa, Paulo? A gente trabalha com ser humano, não tem jeito. E eu sei que você é um cara super humano, super preocupado e tal. No presencial, você percebe umas nuances. Pô, aquela pessoa tá meio triste hoje. Exato. Tá cabisbaixo, o que tá acontecendo? Exato. Puxa no canto, né? Ali no cafezinho, dá uma conversada. Como é que faz isso no home office? Você não consegue. Eu não consigo perceber, é muito complexo, né? Então, para mim, mas ok, né? Eu penso assim, tem que descobrir caminhos aí para lidar com isso, porque tem as vantagens também. Tem muitas vantagens, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o cara mora lá em Santa Maria, então vai para Asa Sul, gasta aí um tempão. Então tudo tem que ser considerado, Saulo. Acho que tem que ver o que a gente consegue construir a partir disso daí. Então, assim, a gente, né, voltando aqui para o tema, a gente foi muito impactado. Então, por exemplo, sociedade, né? Vamos falar o tema sociedade. Eu já tinha declarado em algum momento, cara, sociedade, eu tive algumas que não prosperaram, não foi só uma.
E falei, cara, não quero isso mais para mim. Só que agora, por exemplo... Né, depois sociedade é ruim. Isso era que o Samuca falou aqui, que pregava que sociedade era ruim. Eu não pregava que ela era ruim. Eu pregava assim, para mim não funciona. Entendi, é diferente. Né? Eu acredito que funciona. Tanto que tem sociedades que você vê que prosperam. Para mim, não é legal. Era uma crença. Né? Gato escaldado, né? Então, assim, aquilo que você já tinha vivido lá, eu não queria viver de novo. Mas depois eu fui refletir, mas calma, cara. Né? O fato de uma experiência lá atrás não ter sido bem sucedida não quer dizer que a próxima não será. Não, você está exagerando. Então tem que estar sempre olhando para dentro, entendeu? E aí agora, por exemplo, na P21, a Protesto 24 Horas é uma spin-off que tem sócio. A gente fez agora outro movimento lá de um time que cuidava de um produto, né? E tinha lá o Thiago e o Anderson como head desse produto. A gente criou a Tec 21, eles entraram aí como sócio. Né? Então a gente está gerando aí um movimento para recompondo aí a tática para ver como é que a gente vai seguir para frente. A gente está num momento de revisão, né? O que a gente vai construir para o futuro. E então, se é uma empresa que está com 20 anos, se não tiver isso daí, não vai. Então tem que ter, é comum, é natural que seja assim. Claro. E acho que o aprendizado, né, que o tempo te dá, é entender que isso é normal, que isso faz parte. Porque, faz parte do ciclo, né? Porque tem questão do ciclo, né? Quando você é muito novo, você fica meio amedrontado, né? Parece que as coisas vão se perder. Mas como você tem experiência, não, cara, faz parte, é uma mudança, vamos aproveitar esse momento, né? Claro. E um grande aprendizado meu, assim, cara, eu sempre pergunto, tá feliz? O presencial me favorecia mais, sabe? Eu encontrava com os caras no corredor, eu falei, cara, você tá feliz, velho? Porque assim, é isso que é importante, né? Então é como você manter essa felicidade, né? Decidindo aqui dentro, não esperando de fora. Porque se eu for colocar tudo que está de fora para tomar essa decisão, está complexo. Então é como passar por esse momento e, cara, tá tudo certo, tá tudo bem, vamos lá, é mais um desafio e amanhã vai ter outro e faz parte, né? A natureza é isso, né? De movimento em movimento. Então, e de desconstrução e construção. Né? E a gente faz parte da natureza. Às vezes a gente esquece, não quer fazer parte, mas como você faz parte, cara. Então todo esse movimento de reconstrução, de vai e volta, faz parte da natureza, de estar inserido nela, não tem como fugir, cara. Deixa eu só fazer uma contextualização aqui. Você falou que a Protesto 24 Horas é uma spin-off da P21, né? Sim. Spin-off é um termo que a gente usa no ecossistema de startups, que é quando uma ideia de dentro de uma outra empresa, de uma outra startup, ela se transforma em um negócio, amadurece a ponto de sair daquela estrutura mãe, daquela empresa mãe, e vira um negócio independente, um negócio por conta própria, vai seguir ali com as próprias pernas. Às vezes é incubada ali dentro da empresa mãe, mas a ideia é que ela siga com as próprias pernas. E aí você estava até comentando que essa spin-off tem um sócio, né? Que tem rede de produtos e etc. Sim. Cara, eu quero entender agora a história do kart. Demorou. A turma aqui da Facilite, eles são metidos a andar de kart. E aí eu falei assim, hoje é o Paulo da P21 que vem aí, eles, vamos desafiar ele do kart, que ele é do kart e tal. E eu me surpreendi, eu não sabia que você era do kart, né? Aí o Washington aí, o pessoal aí, o Gui, o Gabriel, o Bruno, falou assim, vou desafiar o Paulo a andar uma corrida de kart. Mexeu com a onça, né? Aí em 3 minutos eu descobri que você é praticamente profissional, corre já 5º lugar no Campeonato Brasileiro. E mais, que isso para ti é uma espécie de terapia, de coach, um mecanismo de autodesenvolvimento, vamos colocar assim. É exatamente isso. Conta essa história que é incrível. Cara, é que eu falei, quando eu vou fazer uma coisa, eu tenho uma entrega muito grande, né? A gente fez um evento na P21, fizemos diversos, mas teve um que foi relacionado a essa questão aí do kart, né? A gente foi fazer um evento ali aqui no Parque da Cidade, com um tema lá de empresa, passamos um filme da Ferrari ali para poder trazer esse contexto empresarial, né? Excelência, qualidade no produto, orgulho dos colaboradores da Ferrari com a marca, essa coisa toda. E depois fizemos uma bateria, em sequência ali, com todo mundo da P21, as meninas, todo mundo, né? E eu sempre me considerei um piloto, né? Eu era fã de Fórmula 1, aquela coisa assim, viciado mesmo e tal, eu sempre gostei de velocidade, mas não praticava, né? Era muito mais empolgação do que
uma atividade. Uma brincadeira esporádica. E eventualmente. E lá no dia, tomada de tempo, saí em primeiro, falei, nossa, tudo certo, não tem quase surpresa nenhuma, né? E na corrida, né, aquela coisa toda, acabei chegando em segundo lugar. E, cara, fiquei extremamente frustrado com esse resultado, né? Com a experiência, né? Era uma brincadeira, era uma confraternização. E fiquei frustrado, aquilo... No dia seguinte eu estava frustrado, passou uma semana, eu não parava de pensar naquilo, 15 dias aquilo ali me incomodando, como é que aconteceu, né? Como é que eu não rendi, por que eu não fui bem? E eu falei, cara, eu vou voltar lá para andar de novo. E voltei, né? Fui lá, voltei e andei, depois falei, vou voltar de novo. E fiquei nessa, vou voltar de novo, vou voltar, e voltei. Mas tu pensava assim, vou voltar de novo para quê? Para melhorar para aprender, para aprender a andar, né? E acabou que você vai lá e é divertido. Sim, é super divertido. Né, foi divertido e fui, vamos. E encontrei um amigo meu que topou ir comigo, então já com um amigo já fica uma coisa, né? A competição já está instaurada, né? Quando tem mais um. E fui. E numa dessas que a gente foi, um pessoal lá que viu a gente, estava ali já mais de uma vez, perguntou se a gente não queria participar de um campeonato. E eu nem sabia que tinha campeonato de kart, né? Esse kart amador, kart indoor. Falei, cara, vamos, né? Estamos aqui mesmo, vamos participar. E aí no ano seguinte entramos no campeonato, e aí é uma etapa após a outra, você vai... É competição, Saulo. Aí o você, sangue começa... você começa a querer melhorar para poder, né, competir. Só que aí eu percebi, cara, tem um potencial grande aqui para fazer uma grande experiência de vida. Né, e exercitar aqui, eu estou até relendo aí pela 4ª vez o livro Mindset, né, e ele trata muito disso, né, de como você enxerga os seus desafios, se você já se taxa ali como que não tendo condição de fazer aquilo, né, ou querendo se desafiar a fazer. Então o livro trata muito dessa abordagem aí, né. E eu falei, cara, eu vou fazer uma experiência aqui dentro. Então, vou me dedicar a isso, eu vou ver o que eu preciso buscar para poder pilotar melhor, participar dos campeonatos e conseguir ser campeão e conseguir ganhar. E tem um ponto aí que era muito interessante. Eu andava bem, mas eu não ganhava corrida. Olha que interessante. Eu andava bem, eu não ganhava corrida. E eu falava, por que isso? E eu falei, cara, você já tentou se visualizar lá no primeiro lugar? Saulo, isso é incrível. E eu tentava construir essa imagem na minha mente de estar no primeiro lugar do pódio, eu não conseguia fazer a imagem. Travava. Não conseguia. Olha só. Saulo, fazer uma imagem na mente. Você gasta um segundo para fazer uma imagem. E eu começava a tentar construir essa imagem em primeiro no pódio e não conseguia chegar ao final. Caramba. Ou seja, eu não me via em primeiro lugar. Isso, por isso que eu não ganhava. Refletia E aí eu trabalhei isso, fui trabalhando isso, comecei a mentalizar tudo isso daí, comecei a ganhar a corrida. Né? Comecei a treinar mais. O que eu preciso melhorar agora? Alimentação. Refiz durante todos esses anos aí toda a minha alimentação. Minha alimentação hoje é toda diferente do que era antes. Preciso malhar, vamos fazer musculação, pilates. Preciso treinar. Fui atrás de um coach que é o cara aí que é o primeiro do ranking nacional de kart indoor. Toda semana, vamos treinar. Então fui buscar o conhecimento, fui buscar o desenvolvimento para poder obter o resultado. Né? Além disso, né, você tem outras possibilidades ali para desenvolver a parte de relacionamento, porque você lida muito com o conflito. Né? Dentro da pista não tem jeito, você acaba... É um ambiente muito tenso ali, um ambiente você está extremamente concentrado, todo mundo querendo ganhar. Todo mundo querendo ganhar, é uma disputa, então assim, tem momentos que você acaba tendo ali um contato. É uma questão física, né? Você acaba atrapalhando, às vezes uma pessoa que você conhece e ela fica chateada com você, e você vai ter que lidar com isso depois que você sair do kart. Né? E isso também exige né? Você tem que se reinventar, cara, você tem que evoluir nisso daí. Então, com o tempo, eu procuro não me envolver assim fora da pista. Terminou a corrida, eu viro a chave, acabou, saio, não vou reclamar com quem, entre aspas, ali me prejudicou. Mas quando alguém vem falar comigo, eu também falo, cara, acabou lá. Se eu vejo que realmente foi algo que eu fiz ali que atrapalhou, eu vou lá e peço desculpa. Então, assim, você vai tendo que trabalhar tudo isso, né, cara? Você tirou lições
de empreendedorismo e de vida do kart. Isso é muito bacana, porque isso é muito característico de alguém, que já deu para perceber pela conversa, de alguém que está sempre olhando para dentro. Sim. Está sempre refletindo, buscando autoconhecimento. E é interessante, porque eu conversava isso com isso, acho que com o Jaime, com o último convidado, vou botar o episódio dele aqui em cima, porque para o Jaime foi a bicicleta, a bike, né? Essa questão de que, cara, como o esporte traz valores e hábitos. É muito louco. Né? É muito louco isso, né? Mas você também tem que ter olhos de ver para buscar essa experiência do nada. Mas o que que eu falava com ele é que assim, nós somos um. Não tem o Paulo gestor, não tem o Paulo pai, não tem o Paulo corredor de kart. Nós somos um. Tudo é misturado. Então, se você tem esses hábitos, esse foco, essa questão no kart, isso vai para tua empresa e vice-versa. Com certeza. Eu tenho um negócio de bike muito legal também, cara. É muito interessante esse negócio. Eu também tenho, eu praticava mountain bike, né? Ia para as trilhas aí, já tem bastante tempo, depois acabei parando. E de repente, não, preciso voltar a pedalar e tenho uma mountain bike, mas eu pedalo na cidade, né? Não foi. E um dia, quando eu recomecei, eu moro aqui na 310 Sul e eu ia lá para o JK, né? Ver o pôr do sol. Tinha essa coisa aí. Geralmente domingo e tal. E, cara, eu chegava lá cansado, sabe? Eu tava fora de preparo. E um dia eu fui pedalando ali pelo parque e quando eu pedalava em pé na bike, eu pedalava, dava aquele gás, rapidinho eu sentava, né? Aí onde eu falei, cara, eu pedalei, levantei e falei, não vou sentar mais não. Sempre se desafiando. Não vou sentar mais não. E eu vou chegar lá no JK sem sentar. E bike tem marcha, né? E tem aquela marcha pesada, né? Coroa grande, catraca pequena, onde você fica mais pesado. E depois eu falei, cara, e é o seguinte, não vou mais trocar de marcha não. Saulo, isso virou um desafio. Então hoje, quando eu pedalo, eu não sento, em nenhum momento, e eu não troco de marcha. E não interessa o tamanho da subida, não interessa onde que não interessa, eu não sento no banco e não passo de marcha. Onde eu saí, cara, da Asa Sul, fui lá para aquela ponte JK, subi aquela ponte lá, fui lá para os condomínios, fui lá para aquele para frente subida lá, pra caramba. achando que estava assim, já estava acabando. Quando eu fui olhar no Waze, eu estava na metade do caminho, né? Eu pedalei umas 5 horas aquele dia. Em pé e sem trocar de marcha. Eu só ando assim agora. Eu me recuso a sentar e eu me recuso a passar a marcha. Olha que impressionante. O que você está falando é o que eu vi num vídeo hoje, por coincidência, e não existem coincidências, do Kobe Bryant. Ele estava falando assim, eu não negocio comigo mesmo. Por quê? Eu já assinei o contrato lá atrás. Então, se o contrato está assinado, não tem por que eu negociar mais. Está assinado. Eu me comprometi a treinar, no caso dele, a treinar X horas por dia, todo dia. Se todo dia que eu for levantar de manhã eu for negociar novamente, eu vou arrumar vários argumentos para não fazer. Mas se o contrato está assinado e isso é inegociável, acabou. É bem por aí mesmo. Que é o que você está falando. Exatamente. Né? Eu assinei um contrato comigo mesmo que eu vou pedalar em pé sem mudar a marcha. Acabou. Não interessa a velocidade. Não interessa eu vou subir lá, não interessa o tempo, aí já não a prática, né? Então, assim, são mecanismos que a gente sabe, é o autodesafio. É o autodesafio. Porque assim, né, você vai estudando para cara, a zona de conforto não te favorece. A zona de conforto é uma praga. E então, o crescimento vem na zona do constrangimento. Então, se esse é o processo, o que eu tenho que fazer? Buscar a zona do constrangimento constantemente. Né? E isso acaba se tornando um hábito. Então, isso que eu ia falar. Parece uma coisa besta, né? Mas você está se desafiando a pedalar em pé, que coisa besta. Mas isso transborda para a sua vida. Para tudo. Para tudo. Você se torna uma pessoa mais disciplinada, se torna uma pessoa mais comprometida, se torna uma pessoa mais focada, mais determinada. Né? Você está cansado, mas, cara, vamos lá. O contrato é esse. O contrato é esse, é um pouco do que você falou. Então, a zona do constrangimento, do desconforto, é onde você cresce. Se é lá que você cresce, é lá que você tem que estar. Então, eu busco muito isso e sabendo disso, né? Que eu vou ficar constrangido. Beleza. É lá que eu vou.
Porque depois tudo o seu cérebro vai trabalhar para você. Sim, né? Então tem muito disso. Eu estudo muito também essa questão de como que o cérebro funciona. Né? É uma outra área minha que eu dedico às minhas leituras. Né? Então o cérebro ele é a sua inteligência, está ali, mas ele age num certo um modo automático. Ele tem um modo automático de economia de energia, exatamente. de zona de conforto, porque ele quer sobrevivência. Exatamente. Então, até para atingir essa zona de conforto, o que ele faz? Ele refuta ali no início, ele recusa aquela nova prática, ele fala assim, não, isso vai me gerar uma pane aqui, eu vou ter que... Você é da zona de conforto. Eu vou gastar energia. Vou gastar energia, não. Só que se você insiste, ele é obrigado a automatizar. Então, o meu trabalho é dar esse input consciente e falar, agora você vai ter que se virar. Dá um pouco de força, né? De força bruta ali, vamos. Porque aí uma hora ele vai se render e falar, agora eu tenho que automatizar, esse cara está insistindo demais. E aí ele vai automatizar para você. Só que o que ele não esperava é que depois que ele automatizou, você vem com outro. Você vai com outra, exatamente. É um processo que você vai, né, colocando ele e ele vai ser obrigado a fazer isso. Né? Então, é por aí que eu ando. Turma, assim. Vocês não sabem o que é a sabedoria disso que o Paulo está falando. Isso que o Paulo está falando é uma sabedoria de vida. Esse gerenciamento de hábito, de se autodesafiar, isso é de uma riqueza, isso é de uma geração de resultado em qualquer área da vida, para qualquer área da vida. Sensacional, absurda, imprescindível, extremamente profunda. Eu sei disso porque eu vivi isso na corrida, o meu esporte é a corrida. Então, a minha meta foi correr 21 km, uma meia maratona, quando eu não corria nem 5, que era algo impossível, e isso você vai se desafiando um pouquinho mais. Você chega lá e você olha para trás e fala assim, era fácil. Né? Eu é que não me visualizava fazendo isso. Né? É isso aí. E aí tem uma outra questão, né, Paulo? Se eu cheguei aqui, eu consigo mais. Sim, não tem limite. Então você vai se colocando, né? Hoje o que eu falo muito com a turma do escritório e com as pessoas assim, cara, eu quero jogar na Champions League. Eu não quero mais jogar Série B, Série A. Se for para jogar, é Champions League. Se for para advogar, é no mais alto nível. Se for para gerar conteúdo, é no mais alto nível. Quero ser da Champions League. Pô, mas você está sendo, sei lá, arrogante. Não, cara, todo mundo consegue, todo mundo pode. Mas são poucos que têm essa força mental e essa disciplina de buscar. E se submeter ao processo. Você tem que se submeter ao processo. Porque não basta querer, né? Aí não vai ser em um dia. Exatamente. Eu não consegui correr meia maratona. Não vai ser em um dia. Então tem muito disso. O resultado, ele é um processo. Esse negócio do kart é um processo. Né? Eu comecei em 2015, 16, já são 6 anos, pelo menos. Cara, eu só tenho uma garantia. Se eu parar de treinar, se eu parar de buscar, eu vou parar de ter resultado. Pronto. Essa é a garantia que eu tenho. Se eu continuar treinando, eu vou ter garantia do resultado? Não. Mas se eu parar, eu tenho garantia que eu não vou ter. Então, só me resta uma alternativa. Né? Tanto que, assim, é muito engraçado isso. Quando eu vou bem numa competição, o que eu quero fazer imediatamente? Treinar. Quando eu vou mal, o que eu quero fazer imediatamente? Treinar. Então, eu diria o seguinte, cara, eu estou numa situação aí que não tem saída. Um loop infinito, né? Você se colocou num loop infinito, colocou numa situação que não tem, então, que o resultado vai ser positivo. Então é por jeito. Aí. Então é assim que funciona. Vamos falar de livro? Vamos falar de livro. Vamos fazer aparecer na sua mão aí o livro que você trouxe. Legal. Gui aí. Obrigado, Gui. Eu o que trouxe você trouxe pra gente? Esse é um clássico. Vou até pegar o óculos aqui para eu poder ler, né? Eu trouxe Organizações Exponenciais. Esse livro eu li já tem até bastante tempo, né? Mas como traz um livro aí, né, que você tenha lido ou não e que tem algumas que você possa trazer um aprendizado para a gente. Algumas citações relevantes. Ou por que você recomendaria que a gente lesse, né? Eu trouxe esse aqui, cara, e tem um trecho dele aqui que eu acho muito legal e que ele me movimenta bastante, né? Que fala exatamente sobre essa questão da disrupção. Né? Então ele fala aqui assim, olha, as empresas de setores estabelecidos raramente são estruturadas ou preparadas para combater a disrupção. Então o que ele está dizendo? Cara, se você está estabelecido, você está trabalhando, você está preparado para combater aquilo que está chegando de novo, que vai gerar disrupção no seu mercado, ele fala aqui, raramente. Né? Então, você sabe disso, Saulo, é muito pouco, são muito poucas as empresas. Né?
O novo participante tem todas as vantagens. Sem ter sistemas legados com que se preocupar, mas tendo a capacidade de desfrutar de baixos custos indiretos e de aproveitar da democratização da informação e, o mais importante, da tecnologia, o recém-chegado pode agir rapidamente e com o mínimo de despesas. Então, aquilo assim, empreender lá atrás era bem complexo, né? Você não tinha informação, você não tinha tecnologia. Empreender hoje, um garoto num quarto consegue... Tem YouTube, tem livro, tem Sebrae, tem curso de graça, tem... Ele acessa um curso de Harvard hoje de graça, né? E aí eu acho muito legal esse texto, porque aqui embaixo ele traz, vamos falar assim, a saída, né? Ele está dizendo aqui o seguinte, você está no sal. Ele tá dizendo... É o que você estava passando na P21. Eu estou estabelecido. Se eu não me preocupar em como me reinventar, alguém vai me derrubar. Exatamente. Isso é certo. Com sistemas legados, preso àquele modus operandi, atrelado ao seu cliente. Então, ali tudo que você vai fazer de novo, você tem que pensar nele, porque você tem receita e você tem reputação. Você tem reputação, você tem receita, você tem lucro. Como é que você mantém isso? Você não quer perder aquilo. Claro. Então, você fica amarrado a isso. E ele fala aqui, você tende a abalar a si mesmo ou os outros o farão por você. Então, cara, você tem que buscar a sua disrupção. Isso é muito desafiador para qualquer empresa, né? E assim, é isso que a gente está buscando lá na P21, né? Essa camisa aí traduz um pouco disso. Um processo que a gente começou aí tem pelo menos 2 anos, né? Cara, o que a gente pode se reinventar aqui de verdade, né? Tanto que esse movimento aí de fazer as spin-offs tem a ver com isso, né? Como é que a gente pode se reinventar para continuar, né? Falo assim, empresas, né? Que vivem por muitos anos, como é que a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer agora para poder estender esse prazo de vida da P21? Né? Mas olha como é exatamente o que a gente estava conversando, né? A empresa estabelecida, ela está na zona de conforto. E o se reinventar é o quê? Sair da zona de conforto. Exatamente. O auto-implodir, cara, vou me constranger aqui, vou sair. É exatamente o que a gente estava conversando para a organização. Exatamente. Só que isso numa empresa, né, Saulo, ela gera impacto. As pessoas ali, cara, e agora? O que vai ser? Sim. Porque você pode ter essa consciência, você tem que passar essa consciência para o seu time também. Porque, cara, as pessoas, elas são impactadas por tudo. Claro. E aí, como é que você sustenta isso dentro da organização, né? Então, esse é um tema legal, né, que a gente está vivendo lá, que tem nesse livro. Esse livro aqui ele é muito interessante. E tem uma frase aqui que ela é fantástica, cara. Quando a gente fala de cultura, né, a gente falou um pouco aqui de cultura, ele fala o seguinte, cultura é o que acontece quando o chefe sai. Nossa. Então, cultura é o que acontece quando o chefe sai. Sensacional. Né? Então, é muito comum também, né? E eu também tenho que me antenar a isso, né? Que eu falei, não, a gente tem uma cultura forte. Eu falei, né? Mas... Será? Né? Será? Então, assim, você tem que estar atento que, cara, a empresa é o que ela é lá no seu dia a dia, independente de você estar lá ou não, né? A cultura está lá, é o que está acontecendo, né? Não é aquilo que você vê, não é aquilo que você fala, é o que acontece no dia a dia. Perfeito. Então, esse livro tem muito mais Brigadão, dicas demais. Aí, está todo sublinhado. Mas esse aqui é para mim? Esse é para você, não. Pode ficar então com ele sublinhado. Eu já vou aproveitar o seu sublinhado, não vou nem fazer os meus, já veio sublinhado. Obrigado demais. Esse livro vendo aí, acho que é um livro que eu vou botar agora para reler. Acho que é importante essa questão de leitura. Tem livro que vale a pena você ler mais de uma vez. Se você for reler, me avisa que aí eu quero participar dessa discussão do livro lá na P21. Aí eu vou me convidar para ir lá participar dessa discussão. Da dinâmica, muito participar bom. Dessa dinâmica. Show demais. Galera, esse livro vai estar aqui disponível para compra no link da Amazon aqui embaixo. Vou deixar o link também. Se você comprar através desse link, você vai estar ajudando o canal também. Você não paga mais nada por isso. Você vai pagar o mesmo preço que você pagaria se entrasse direto na Amazon. Mas se usar esse link aqui, vem uma pequena comissão para o canal, que também já ajuda a gente a distribuir esse conteúdo. Paulo, brigadíssimo demais, Show. Cara. Show! Espero que você tenha gostado. Não, fantástico. Eu gostei demais, acho que assim, muito aprendizado. Ver um cara que tem essa baita experiência aí já, que fez processamento de dados. Processamento de dados, né? Que trabalhou lá com um cartãozinho furado, um CPD. CPD, nem se fala mais pois nisso. Né? Se num CPD está trazendo para a gente uma experiência de
renovação, de disrupção, Sim. de spin-off, que foi buscar o mercado de startups. Isso é de uma riqueza tremenda, porque também não é só a experiência, é essa tua energia, essa tua busca de autoconhecimento, de autoquestionamento, de automelhoramento, de lifelong learner. Você é um cara que está sempre, né, aprendendo, estudando. Sim. Então, cara, para mim foi riquíssimo, espero que para você tenha sido, para a nossa audiência, e, cara, fica à vontade aí para se despedir da turma. Obrigado. Fantástico, obrigado mais uma vez, né, esse momento rico, eu gosto disso, de conversar, de falar um pouco, de trocar essas ideias, de aprender mais. Então, obrigado e continua aí com esse trabalho que está muito show, né? Show, obrigado. E é importante mesmo de falar um pouco, né? Desmistificar muito do que é o empreender, né? E cada uma empresa, Saulo, ela é como uma pessoa, né? Eu vejo assim, cada um tem a sua história. É verdade. Né? Então não tem história parecida, então isso é muito legal. Acho que a riqueza tá nisso daí, né, cara? E a ideia aqui é que a gente consiga aprender com as histórias de vocês que sentam aqui. Muito show. É muito rico, é muito rico. Show. Obrigadão, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.